Milagre é ser, saber para onde eu irei, de onde venho, e renascer, de novo respirar oxigênio. Milagre é ver cores e flores apesar das dores. Milagre é ter anjo da guarda e afeto e amores. Milagre é ser merecedor do amor de um Jesus, mesmo depois de nos livrar da vergonha da cruz. Milagre é o pão, é fecundação, é concepção, é mulher dar à luz. Milagre é você, milagre sou eu, milagre é nascer, disse o Mestre Jesus. Impulso amoroso da criação, viver o primeiro direito. Não esperem por milagres do céu, porque o milagre está feito. Big Bang, quem é quem que espalhou milimetricamente no céu toda a luz que reluz e as muitas moradas que disse Jesus? Big Bang, quem é quem que espalhou milimetricamente no céu toda a luz que reluz e as muitas moradas que disse Jesus? Milagre é brotar providência e solicitude. Milagre já é, tenha fé. Milagre é o pão, é fecundação, é concepção, é mulher dar à luz. Milagre é você, milagre sou eu, milagre é nascer, disse o Mestre Jesus. Impulso amoroso da criação, viver o primeiro direito. Não esperem por milagres do céu, porque o milagre está feito. Big Bang, quem é quem que espalhou milimetricamente no céu toda a luz que reluz e as muitas moradas que disse Jesus? Big Bang, quem é quem que espalhou milimetricamente no céu toda a luz que reluz e as muitas moradas que disse Jesus? Milagre é brotar providência e solicitude. Milagre já é, tenha fé. Olá, gente, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar de volta depois de meses ausente dessa palestra tão bacana, né? Agora passará a ser no segundo sábado de cada mês, né? Então estaremos aqui juntos de novo depois desse tempo aí de folga. Então sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Se quiserem
ouvir a palestra passada, do mês passado, que foi muito bacana, né, com o Rodrigo, esse camarada maravilhoso. Então, entrem lá no canal, lá na playlist, a palestra do mês passado está lá disponível para que vocês ouçam, e vamos juntos aí. Mais um mês de palestra, mais um sábado, e agora até o final do ano. Vamos lá. Então, para começar, vamos fazer a nossa página de abertura, como sempre. Hoje, do livro O Livro da Esperança, ditado por Emmanuel, a psicografia é de Chico Xavier, a mensagem de número 87, intitulada Ante a Mediunidade. Emmanuel vai nos dizer: mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Temo-la no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes, nos postes da via pública, a benefício de todos, no recinto doméstico, em uso particular, nos sinais de trânsito, prevenindo desastres, nos educandários, garantindo a instrução, nas enfermarias, em socorro aos doentes, nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco, posto a matroca, é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola, no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil, que indica as letras de um livro, numa choça esquecida no campo, é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é necessário, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas não há diferença. Querido Emmanuel, então agora vamos fazer a nossa prece inicial para em seguida apresentarmos a palestrante da noite de hoje. Então vamos elevar ao alto os nossos melhores pensamentos e sentimentos e dizer: Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de trabalho nesta noite de palestras, que isso possa nos abençoar, nos iluminar, nos fortalecer, Senhor, no trabalho da Tua seara, que isso possa abençoar, intuir, iluminar a nossa palestrante da noite de hoje e que o querido Antônio de Pádua possa também estar conosco, nos iluminando, nos auxiliando. Que as bênçãos do alto recaia sobre cada um que esteja participando e ouvindo essa palestra na noite de hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, nos amparando, nos fortalecendo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje a gente tem a alegria de receber a nossa irmã Jurema Célia, ela que já esteve aqui conosco em outras oportunidades, né, para nos falar sobre o tema Antônio de Pádua, o grande taumaturgo, né, aquele franciscano maravilhoso que fazia milagres, né, Jurema? Então, seja muito bem-vinda, Jurema, fique à vontade, o horário é seu. Boa palestra. Obrigada. Muito agradecida. Antes de tudo, nós temos uma dívida de gratidão a este espírito pela nossa trajetória de muitas jornadas, desde a nossa meninice, nossa juventude e nossa maturidade já espírita. Na nossa meninice, ainda nas lidas católicas e durante a nossa mocidade. E ao ingressarmos na doutrina espírita,
nos deparamos com este grande taumaturgo. E por que nós escolhemos de início esta música Milagre? Porque justamente este conhecimento que temos de Antônio vem falar desses chamados milagres, que na realidade, para a doutrina espírita, para o espiritismo, o milagre não existe. O milagre não exclui aquilo que o Pai nos ofertou, como a música desse irmão querido Carlinhos Conceição nos ofereceu. Milagre é ser, saber para onde eu irei, de onde venho, é renascer de novo. Isso é o verdadeiro milagre. Milagre é o pão que ele nos fala. Milagre é a fecundação, é a concepção. Milagre é a mulher dar à luz. Milagre é você. Milagre sou eu. Milagre é nascer. No dizer de Jesus. Então, todos os dias nasce um ser, renasce outro ser. Milagre que eu vejo, milagre que eu sinto, milagre que eu tenho um anjo da guarda a me olhar diariamente. Milagre que eu tenho amores, afetos, e toda a criação que eu observo no céu estrelado, no mar, no cantar dos pássaros, tudo que a natureza nos oferece. Isto é milagre, não naquela concepção que temos de algo extraordinário, algo que é inexplicável. Então, a nossa conversa da noite de hoje é para nós de uma gratidão imensa, porque nos oportuniza falar desse espírito que, além de um grande estudioso, se caracterizou por esses fenômenos mediúnicos, mas, sobretudo, por um caridoso, um verdadeiro homem de bem, como nos relata as perguntas 918 e 19 do Livro dos Espíritos, que faz a caridade na sua maior pureza, sem olhar a quem, sem exigir nada de ninguém, doando-se e todo o seu trajeto foi de Agostinho a Francisco, porque ele, vamos ver na breve biografia, porque falar de Antônio ficaríamos o dia inteiro, como já ficamos de certa feita, e não tivemos condição de falar tudo. E mais um mês ou um ano para falar tudo sobre esse espírito bendito. E aí, por nós partimos para esse título, um dos títulos que Antônio tem, de taumaturgo, justamente porque esta palavra
Jaque, pode colocar para nós o primeiro slide? Esta palavra, ela tem uma origem grega, que quer dizer, ela tem a palavra, né, talma e tálmatos, ela de origem grega, e ergon, que é o finalzinho dela, tálmato e talma, quer dizer maravilha, e o ergon, trabalho, obra, o que sugere para nós a junção desses dois termos, faz-se, trabalha-se, obra-se milagre. Porque a primeira designação quer dizer maravilha, o talma, algo maravilhoso. Então, aquele que faz um trabalho ergo maravilhoso é um fazedor de milagres. Portanto, Antônio recebe esse título por ele ser um fazedor. Esse termo, fazedor de milagres, nós vamos encontrar no dicionário de filosofia espírita. E a palavra milagre, um outro termo que nós vamos encontrar durante toda a trajetória de Antônio, nós vamos encontrar, essa origem dessa palavra está em mirare. Porque mirare vem do latim, que quer dizer digno, aquele que é digno, ou aquilo que é digno de admiração. É um feito extraordinário. Portanto, um milagre, no entender principalmente das épocas em que a ciência não tinha o avanço que nós temos, principalmente a partir do século XIX, quando surge o Espiritismo e vem provar que o milagre não existe. Por que o milagre não existe? Porque a ciência, coloca o segundo slide, o Espiritismo, nós vamos encontrar lá em A Gênese, principalmente no capítulo 13, onde a Gênese vai nos explicar com fidelidade, né? Porque a Gênese vem do primeiro capítulo, da primeira parte, primeira parte do Livro dos Espíritos, explicando a fenomenologia da natureza e todas as formações de Deus, toda a primeira parte do Livro dos Espíritos. Então, na Gênesis, no seu capítulo 13, nós vamos encontrar os milagres e as predições, a explicação. E lá nós vamos encontrar que milagre não existe. Por que não existe? Porque não há uma exclusão ou uma derrogação das leis. Os fenômenos se prendem, como nós colocamos, abre mais isto. Os fenômenos, diz o Espiritismo para nós, vem a seu turno fazer o que cada ciência vem nos revelar quando ela surge. Então, novas leis e explicam os fenômenos. E tais fenômenos se prendem à existência dos espíritos. Então, esses fenômenos acontecem porque no nosso corpo de carne existe o quê? Um espírito que se liga e faz essa intermediação. E a intervenção desses espíritos
no mundo corporal é que faz acontecer. Não existe regime de exceção. Nos dizem os espíritos em A Gênese para Nós e no Livro dos Médiuns. Por isso, nós colocamos aí uma bibliografia. E lá em Mateus, lá em a Bíblia, que também é uma sugestão que nós sempre fazemos quando estamos conversando, estudando com os nossos irmãos, é dar uma bibliografia de onde nós estudamos. E a Bíblia, como Chiquinho, olha a nossa intimidade com Francisco Cândido Xavier. O Francisco Cândido Xavier chamava de o livro sagrado. E muitos outros estudiosos também chamam a Bíblia de o livro sagrado. Sempre que estudamos o Evangelho, o Livro dos Espíritos e quaisquer outras páginas que tenham citações, estudamos com a Bíblia do lado, para tirar na íntegra o que está lá na Bíblia. Então, quando nós estamos estudando este assunto, fomos pesquisar lá na Bíblia também. Então, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, nós vamos encontrar esta citação. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, o que Jesus, registrado em Mateus, está também nos outros evangelistas, está querendo nos dizer. Não é qualquer um que está fazendo, aparentando estar revelando algo divino, porque ele pode estar forjando, ele pode estar usando de animismo. Então, a doutrina espírita, ela explica com categoria, cientificamente, filosoficamente e religiosamente os fenômenos, e eles se prendem porque há a existência dos espíritos e a intervenção deles no mundo corporal, como nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns. Então, pode passar volta à página anterior. Isto. Então, na bibliografia que nós nos colocamos para os nossos irmãos como sugestão, para estudar o assunto de Antônio de Pádua, o grande taumaturgo, ou seja, aquele que fez muitos e foi o chamado fazedor de milagres, mas para a doutrina espírita foi aquele que apresentou uma imensa gleba de fenômenos mediúnicos, de tipos de mediunidade, como nós vamos ver. Alguns biógrafos catalogaram esses chamados milagres em torno de 50, 53 dos mais conhecidos. 53 milagres catalogados, registrados, fora aqueles que caíram na crendice e no folclore, como virar de cabeça para baixo, o santinho que está no colo, para arrumar casamento, amarrar fitinha, essas coisinhas mais de crendice popular. Mas aqueles que ficaram para o relato e a canonização deles estão registrados e os sermões também, que foram
fenômenos de voz direta, fenômenos de bicorporação e etc, etc, etc. Então, os milagres nós vamos encontrar com uma visão espírita, com uma biografia explicando de uma forma espírita, nós vamos encontrar no livro Antônio de Pádua, Vida de Milagres e Prodígios, do nosso irmão Almerindo Martins de Castro. Ele faz de uma forma quase que jornalística, ele usa uma forma de escrever um pouco jornalística, porém, ele explica, ele faz uma biografia, vamos dizer assim, de uma forma jornalística. E ele explica de forma doutrinária. Ele nos explica os fenômenos espíritas de Antônio. Nós vamos também entender alguns desses chamados milagres se nós estudarmos o capítulo 13 de A Gênese, onde nós vamos encontrar os itens, os milagres, o capítulo, os milagres e predições, que está específico ali. E nós vamos também ver no livro dos médiuns todo o capítulo 5, tipos de mediunidade. Nós vamos encontrar todos os tipos de mediunidade, e se olharmos os 53 catalogados fenômenos chamados milagres de Antônio, nós vamos encontrar todos os tipos de mediunidade que estão lá no livro dos médiuns. Fala direta, escrita direta, intuição, audição, vidência, manipulação de fenômenos da natureza, trato com os animais, bicorporação, deslocamento, tudo que está registrado no livro dos médiuns, como tipo de mediunidade. Nós vamos encontrar em Antônio. Nós não registramos ali, mas se alguns dos irmãos quiserem anotar, um autor leigo, que ele não se prende a nenhuma religiosidade, nem religião, é da editora Planeta. Esse ele faz de cunho jornalístico mesmo, sem nenhuma pretensão de religiosidade ou religião. É o jornalista Edson Veiga. Ele faz uma biografia, ele é biógrafo mesmo de Antônio. Ele faz uma biografia detalhada mesmo. Quer saber da vida de Antônio com detalhes e curiosidades. Curiosidades, inclusive até aquelas curiosidades de cunho popular e de cunho folclórico. Ele faz. Então, o livro dele é um livro para quem quer, além de estudar a história, a biografia, que história é uma coisa, biografia é outra. A nossa expositora teve um probleminha técnico, vamos aguardar ela retornar. Ela caiu, coisas da internet. Tá ok?
Tá ok, pode continuar. Ok. Eu vou pelo celular agora, porque o computador está caindo. Então, a nossa editora Planeta, ela faz este livro que se intitula Trajetória de História e Lenda se misturam, do jornalista Edson Veiga. Então, agora nós vamos fazer uma breve bibliografia de Antônio, para que nós possamos, então, entender exatamente a fenomenologia desse chamado milagre, que não é, na realidade, milagre, e sim fatos e nada mais do que o que é natural de acontecer. Quem foi Antônio de Pádua? Ele não nasceu em Pádua. E como, diferente de outros chamados santos, outros espíritos, não é comemorado no dia do nascimento, e sim no dia do desencarne. E o fato interessante é que ele nasceu em Lisboa e ficou conhecido, venerado, como assim é chamado, e na igreja, venerado como Antônio de Pádua. E lá na Europa, entre lisboenses, lisboetas, como outros chamam, e paduanos, há uma certa rixazinha, há uma certa briguinha, sutil. Não se fala de em Pádua, não se fala de Antônio de Pádua em Lisboa, Antônio. Você tem que falar de Antônio de Lisboa, em Lisboa. É uma ofensa falar que ele é de Pádua. E isto veio acontecer até porque também carecia a coroa portuguesa da época fazer todo este aparato para os santos dos seus locais para fortalecer a coroa portuguesa nas suas colônias, que foi o caso nas Américas, e não fazer todo um esconderijo. Então, Fernando de Bulhões foi o seu nome de batismo. Ele nasce em Lisboa, no século XII da era cristã, no ano de 1195. Por que nós vamos evidenciar este ano? Nós estávamos num ano, num século, muito castigado pelos enganos da igreja. E Antônio, ele nasce numa família nobre, rica, mas de ter uma educação nobre, que nem todo mundo podia estudar da forma erudita, porque a educação ela era dentro das sés, dentro das igrejas, dentro dos conventos tradicionais. E ele, então,
ele faz todo o seu primeira, né, as primeiras letras na Sé, em Lisboa. Depois ele vai fazer o que equivale hoje ao ensino superior em Coimbra, que era a grande sede de estudos superiores, era em Coimbra. Então, ele vai para Coimbra e tornou-se membro da Ordem de Santo Agostinho, porque era afamada daquela época. Então, pode passar a placa da biografia hoje. Abre um pouco mais, se é possível. Ela já está aberta, Máximo? Isto. Então, ele, quando está na ordem dos agostinianos, aliás, ele já estava passando por uma situação interior. Ele, desde criança, desde menino, os pais já notavam uma certa diferença dentro dele. Mas havia também uma distância de concepção entre o pai e a mãe. O pai era materialista e a mãe muito religiosa. E já trazia para ele toda uma concepção de valores morais, valores religiosos, e que ele já tinha toda uma tendência espiritual para esses valores, diferentes das crianças, dos meninos, dos adolescentes da sua época, o que não estava agradando muito ao pai. Então, ele, de Coimbra, ele soube, em 1220, da chegada das relíquias dos 5 mártires franciscanos, porque nós sabemos que esse período já era o período também das grandes cruzadas, da ida para o Oriente buscar o sepulcro do Cristo, enfim. E ser cavaleiro era, para as famílias abastadas, era, assim, algo de muito destaque. E o pai queria que ele fosse um desses cavaleiros. Bom, ele, então, escolhe sair da ordem dos agostinianos e ele migra para a ordem dos franciscanos, porque a fama de Francisco já estava também em toda a Europa, e ele, então, ele já estava desgostoso com a riqueza dos mosteiros, com o contraste da miséria, mas o que estava mais desgostando era as imunidades e a troca dos dízimos pelos lucros materiais dentro dos monastérios e dos conventos. E os negócios materiais, aquilo já estava desagradando. Então, quando ele conhece Francisco, entra para o convento franciscano, ele adotou o nome de Antônio. Até então, Fernando de Bulhões. E ele, ao adotar, ele vai para o Marrocos em missão. E lá ele adoece e ele retorna. Com Francisco, ele é designado a lecionar teologia. Ele tinha um conhecimento bíblico excepcional, porque, além de toda a cultura que ele adquiriu em Coimbra, ele também era um autodidata.
Além de tudo, ele era um autodidata, um pesquisador profundo, um estudioso profundo. E ele, então, se destaca dentro do convento franciscano pela sua cultura e também pela sua mediunidade. Não com esse nome, sabemos disso, mas pelo destaque que ele... e a sua oratória. Ele, então, é designado por Francisco para lecionar teologia aos frades em Bolonha. E, logo a seguir, eleito o provincial dos franciscanos no norte da África. Era uma responsabilidade, era um cargo, como se fosse uma segunda pessoa do diretor, vamos dizer assim, um diretor do convento, ele sendo a segunda pessoa, é o provincial. Ele ficou pouco tempo nesse cargo, porque o seu maior desejo não era estar num destaque, não era um cargo, não era ser um provincial, e sim aquele que fosse pregar pelas vilas, pelas cidades e, principalmente, atender aos necessitados. Era essa a grande vontade, como nós falamos no início. Ele se destaca desde a infância como um homem de bem. Então, o título que ele recebe mais à frente, de taumaturgo e milagroso, é porque ele já trazia na sua essência as características do homem de bem, que trata o irmão daquela forma que Jesus nos ensinou. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faça ao teu próximo aquilo que deseja que faça a ti mesmo. Então, a trajetória de Antônio foi a várias regiões da Itália e todo o sul da França. Os registros são muitos, mas, como nós sabemos, a época era época de muitas epidemias, de muitas doenças. Se hoje nós ainda temos nos lugares sem saneamento básico, sem poucas condições, nos vilarejos, quem já teve oportunidade de percorrer o sertão e o nordeste do Brasil, nós ainda temos lugares onde as pessoas morrem por falta de condições básicas. Imaginemos no século XI, XII, XIII e etc. Então, Antônio, em 13 de junho de 1231, nos arredores de Pádua, ele não morre no centro de Pádua, ele morre nos arredores de Pádua, ele é sepultado, ele morre e é sepultado, sim, na Basílica de Pádua. Aí ele é sepultado no centro, na capital, vamos dizer assim, vamos usar a palavra capital. Ele morre pelos arredores e é aos 36 anos de idade, um jovem ainda. E a gente sabe que a grande maioria desses grandes missionários desencarnam muito jovem, porque a missão era pequenina aqui entre nós, mas deixaram um grande legado. Pouco tempo, mas grande legado e grande exemplo. Sepultado na Basílica, o local passou a ser um local de grande peregrinação. E aí começam a surgir
também não só os milagres chamados da época, se repetindo daqueles que ele fez, mas os que vieram depois do seu desencarne. Um ano depois, fato também muito assim difícil de acontecer, com um ano de desencarne, ele foi canonizado. Por quê? Porque milhares de relatos comprovados pela Igreja deram condição dele ser titularizado santo pela Igreja. E os sermões que foram preservados, que ele tinha uma série, e muitos sermões dele foram feitos de improviso, muitos registrados, porque ele passava noites, não era sem dormir de insônia, ele tinha aquela mediunidade de ficar muitas horas, o que hoje nós chamamos de psicografia. Ele escrevia intuitivamente ou com auxílio inspirado. E depois ele ia a público falar. Então, esses sermões preservados, ele deu a ele o título, a Igreja deu a ele o título de doutor da Igreja, quando muitos outros também tiveram esse título, tiveram outros doutores, quer dizer, doutor em assuntos bíblicos. Ele é um dos doutores, mas um dos grandes doutores da Igreja. Então, nós vamos agora separar desses 53 milagres, chamados milagres, catalogados e registrados por biógrafos, nós separamos os 3 mais chamados de mais famosos. Nós vamos pedir à nossa irmãzinha querida para colocar aí na tela os 3 que nós selecionamos por causa do nosso tempo. O milagre chamado. Pode colocar? Está aí. O primeiro fato interessante foi Ela caiu de novo. Daqui a pouco ela volta. Desculpem. Mas a internet dela está oscilando muito hoje. Ela voltou. o primeiro fato que nós selecionamos foi o Sermão dos Peixes. É um fato que nós vamos encontrar que não é milagre, é um fenômeno da natureza, ou seja, o médium que tem a capacidade de estar com um fenômeno físico, onde ele também aí ele usa a voz direta, ele usa uma parte do seu magnetismo. Então, o que ele acontece? Ele foi fazer um sermão para um grupo, ele estava pregando, ele foi designado por Francisco para pregar
para os hereges, porque haviam grupos de pessoas que faziam uma contrapartida às concepções da Igreja Católica. Então, Francisco enviava esses grandes oradores, né, para fazer o convencimento. E ele, então, foi para um grupo de hereges e não consegue adesão. Uns debochavam, outros estavam fazendo quase que linchamento, e ele, então, se retira e vai falar. Ele faz a palestra, né, vamos dizer assim, usar o termo palestra, ele faz o sermão, e eles não deram a devida atenção. Ele, então, vai até a beira de um mar, de uma praia que pertencia ao mar Adriático, e ele, então, começa a orar. Quando ele começa a orar, inspirado, ele faz um belíssimo sermão. E, para surpresa, ele começa a ver os peixes a pular, e muitos pulavam e paravam no ar, como se estivesse prestando atenção. E aqui algumas pessoas que tinham ido embora, voltaram para ver não só o fenômeno, mas começaram a prestar atenção naquilo que ele estava falando. E esse fenômeno tomou conhecimento público. Um outro que ficou muito conhecido também foi o julgamento do pai dele. O pai dele foi acusado injustamente de uma situação, houve um crime na porta da casa dele, na porta do pai, ele estava lá em Pádua, o pai dele estava aqui em Lisboa, e ele está lá no convento, fazendo sua missão, trabalhando, e ele, então, recebe intuitivamente o recado: seu pai está em perigo. Ele escuta uma voz no pensamento. Então, dois fenômenos mediúnicos ao mesmo tempo, intuição e voz ao mesmo tempo. E ele, então, pede permissão para ir. Por quê? Houve um crime na porta, e o criminoso pega a vítima e joga dentro do quintal do pai dele, enterra, e quando foi chamada a polícia, ele é incriminado. E no dia do julgamento, que o julgamento era em praça pública, tem até, inclusive, lá em Lisboa, essa rua, chamada Rua dos Milagres, Rua do Milagre. Então, estava em praça pública, o julgamento lá acontecendo, e eis que não daria tempo de viagem, na hora que ele recebe o recado, seu pai está sendo julgado e vai ser condenado à morte. Ele corre, ele se concentra em oração, e ele é transportado, ele aparece no julgamento, e como um advogado usando palavras, um outro fato também mediúnico, usando palavras de conhecimentos jurídicos, ele pede ao juiz que vá até a sepultura e peça à vítima para contar o fato direito que aconteceu, para inocentar aquele que está sendo julgado. Aí o povo que estava vendo o julgamento riram, debocharam, e o juiz e o advogado de acusação dizendo que
pode deixar assim, porque achavam que não ia dar certo, né? E foram. Um grupo, uma plateia vendo, e eis que, quando chegaram, abriram a sepultura, abriram o caixão e o, o morto, sem abrir a boca, mas saiu som, dizendo: Este homem é inocente. Não foi ele que me matou. E a voz some. Então, uma intervenção daquele espírito. Então, uma prova de que o espírito não morre. Mas aquele fenômeno ficou conhecido como o milagre do julgamento. Nós vamos ver também um outro acontecimento muito semelhante, foi um burrinho, uma mula, também ficou muito conhecido, que palavras, ele e um opositor, ele querendo convencer sobre a, a, a hóstia consagrada e o que era Jesus, enfim. E o homem vai e diz para ele que ele só aceitaria caso o jumentinho dele fosse lá e apontasse, se alimentasse daquele que ele diz que era o Santíssimo Sacramento. Mas antes ele ia jogar toda a alimentação dele, que estava 3 dias sem comer, e ele joga, então, numa vasilha a aveia, toda aquela comida que o jumentinho estava acostumado a comer. E dali o jumentinho sai e não come a aveia, e sai e vai lá no cálice e come daquela comida, para provar que ali existia realmente como eles aceitavam aquele corpo de Jesus. E assim, outros e outros chamados milagres, mas fenômenos mediúnicos, de bicorporeidade, de transporte, voz direta, e tudo aquilo que nós vamos encontrar no capítulo 5 do Livro dos Médiuns, no capítulo 13 de A Gênese, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, toda a segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, né, uma gama de informações no Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte, né, que nós vamos encontrar as informações sobre o que é o Espiritismo, na quarta parte, terceira parte. Então, nós vamos encontrar para nós aqui, na vida de Antônio, nós vamos encontrar a graça de ser feliz. Nós vamos encontrar na vida de Antônio a oportunidade de servir ao nosso irmão. Nós vamos encontrar na vida de Antônio o milagre, não esse milagre que nós conhecemos como algo extraordinário. Nós vamos encontrar em Antônio o milagre de amar, o milagre de servir, o milagre de caminhar com Jesus, o milagre de dizer, como o Carlinho de Jesus diz para nós: milagre é o pão, milagre é fecundação, é mulher dar à luz. Milagre é você. Milagre sou eu. Milagre é nascer, é renascer. Porque isto, sim, é milagre
porque nos dá a oportunidade de viver com Jesus. Milagre é toda a luz que reluz em nós, cada dia, quando acordamos. E um milagre maior é servir. Façamos o que Jesus nos ensinou. Ama teu próximo como a ti mesmo. E fazer aquilo que possamos, dia a dia. E assim, meus irmãos queridos, agradecemos aqui a oportunidade de estarmos aqui estudando com vocês. Do fundo do nosso coração agradecemos. E hoje, em especial, pedimos mais uma vez, fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Nós que agradecemos a presença da Jurema aqui conosco, nessa palestra maravilhosa, né? Nos trazendo essas informações sobre o querido Antônio de Pádua. Então, agradecemos demais a presença dela aqui conosco e de todos vocês que acompanharam aqui conosco essa palestra. Lembrando que no mês que vem, segundo domingo, né, que vai ser dia 8 de julho, às 20 horas, retornaremos aqui para mais uma palestra, dessa vez com Luiz Antônio. Ele vai abordar o tema O Valor da Amizade, né? Já que no mês de julho a gente comemora o Dia dos Amigos, o Dia da Amizade, então vai ser muito legal. Esperamos por todos vocês aqui no próximo domingo, dia 8, sábado, dia 8 de julho, no mês que vem, com essa palestra sobre o valor da amizade. Então, para a gente encerrar, gostaríamos de pedir à Jurema que ela pudesse fazer a nossa prece final. Pode ser, Jurema? Sim, querida. Nós vamos, nesse momento, pedir aos queridos irmãos que fiquem com seus corações bem juntinho de Jesus. E nós vamos lembrar de Emmanuel, com a oração nossa. Está essa oração nossa, aqueles que tiverem um livro chamado A Luz da Oração, que reveja essa oração quantas vezes forem necessárias, porque ela nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar, sem olhar a quem, a servir, sem perguntar até quando, a sofrer, agir, sem perder a simplicidade, a semear o bem, sem pensar em resultados, a desculpar, a marchar, a ver, sem malícia, a escutar, sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, como precisamos da paciência dos outros com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, que a nossa felicidade mais alta seja invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, Senhor, agora e sempre. Na tua doce paz, pedimos que esta oração, do fundo da nossa alma, do nosso coração, chegue até esses recantos
carentes do teu amor, Senhor, nas sarjetas das ruas, no leito dos hospitais, aonde quer que o teu coração esteja, Senhor, para cada um deles que estão necessitados. Que a tua paz, que o teu amor chegue a cada um deles. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez agradecemos a presença da Jurema, de todos vocês que estiveram aqui conosco, firmando esse compromisso de no segundo domingo de julho estarmos juntas novamente aqui numa nova palestra, dessa vez falando sobre amizade. Não esqueçam de deixar seu like, né, de compartilhar o canal, compartilhar o conteúdo do canal com seus amigos, e a gente se vê até o mês que vem, se Deus quiser, ok? Um abraço a todos, ótimo domingo a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Jesus assim permitir.